Fizemos, ó, as nossas 11 carreiras, começando com 1 aumento, 2 aumento, 3, 4, depois 6, 8, 10, 12, 14. Terminei com 14, eu já arrematei essa peça. Agora, vocês vão fazer do mesmo jeito outra dessa, ó, eu já fiz a minha, ó, e vocês vão fazer outra do mesmo jeito. Aí, a gente vai pegar a nossa base, a gente vamos agrudar as duas peças para nós colocar a nossa base dentro. Vamos lá, então? A gente vamos acertar certinho, ó. Dessa forma, vocês fazem do mesmo jeitinho que vocês fez a primeira, vocês faz a segunda. Aí, vocês pegam a correntinha, passa pra cá, faz 3 correntinhas. 2, 3. No mesmo lugar, vocês vão fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Agora, vocês pulam 2 pontos altos, ó. 1, 2, vai no terceiro, faz um ponto baixo. Aí, faz um ponto baixo. Faz mais 3 pontos altos. No mesmo lugar, 3 pontos altos. No mesmo lugar, mais um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto, ó. Essas 3 correntinhas fica válido um ponto alto. 3 pontos altos, conta 1, 2 no terceiro, faz um ponto baixo. Ó, tá ficando assim, ó, o biquinho dele. Mais 3 correntinhas, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Aí, vocês pulam 2 pontos altos, no terceiro, vocês vão fazer um ponto baixo. E dessa forma, a gente vai fazer até o meio do nosso trabalhinho. 3 pontos altos, vocês pulam 2 pontinhos de base, no terceiro vocês fazem um ponto baixo. Vamos fazer até o meio. Fizemos, ó, os biquinhos até o meio, ó. Aí, agora a gente coloca a nossa base aqui dentro, né? A gente fizer até o meio, porque se a gente fechar já com a base, depois fica ruim, pá. Aí, colocamos a base. Agora, a gente vamos continuar. Do mesmo jeitinho, a gente vamos fazer. Eu vou unir a minha peça aqui e vocês unem a sua aí. Fizemos, ó, a nossa base. Já unimos um e o outro. Colocamos a nossa base aqui dentro. Agora, vamos fechar. Na primeira correntinha, a gente fecha com ponto baixíssimo. Aí, a gente fecha com ponto baixíssimo e vamos fazer a nossa galinha. Vamos deixar essa base de espera. Fazer... Epa, peraí. Vamos arrematar a nossa linha. Aí, depois a gente esconde o fiozinho e ficou assim, ó. Ela ficou larguinha, mas ficou bonita. Aí, depois a gente arruma certinho pra gente colar o nosso porta-ovos aqui em cima. Vamos fazer a nossa galinha? Agora, a gente vai pegar o barbante amarelo. Vou fazer a minha galinha com amarelo. Você faz com a sua preferência. Pegar o amarelo, fazer uma laçadinha. E vamos fazer 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas. Na primeira correntinha, eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas
valendo um ponto baixo. E dentro da nossa argolinha, vamos colocar 9 pontos baixos. Fizemos 9 pontos baixos. Na segunda correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente sobe mais 2 correntinhas. Aí, a gente vamos colocar no mesmo lugar mais um ponto baixo, ficando com 2 pontos baixos. Agora, a gente vai ficar com 2 pontos baixos em cada ponto baixo que a gente fizemos. A gente ficamos com 9, agora a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Eu falei 18 pontos baixos, meninas, mas não é. Eu desmanchei já os meus pontos baixos. Agora, a gente vai fazer meio ponto, ó. A gente fizemos 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer no mesmo lugar meio ponto alto, ó. Ficou assim, 2 meio ponto. Em cada ponto baixo que a gente fizemos, a gente vai fazer meio ponto, ficando com 18 meio ponto. Ó, 2 meio ponto, ó. 3, 4. Vamos fazer por toda a nossa voltinha 2 meio ponto em cada ponto baixo. Fizemos, ó, 18 meio ponto. Agora, na segunda correntinha, a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Agora, a gente vamos fazer assim, ó. Vamos subir 2 correntinhas. No mesmo lugar, a gente vai fazer meio ponto alto junto. E no outro meio ponto alto de baixo, vamos fazer meio ponto alto. Um meio ponto. No segundo, 2 meio pontos junto. A gente vai ficar com uma voltinha de 1 meio ponto baixo por uma volta e 2 de aumento. 2 ponto alto e 1 meio ponto. Vamos fazer dessa forma por toda a voltinha. Fizemos, ó, 2 meio pontos junto, 1 meio ponto separado. Agora, a gente, na segunda correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente fizemos 2 correntinhas, né? Pro início, que vale meio ponto baixo. No mesmo lugar, outro meio ponto baixo. Agora, a gente fizemos 1 meio ponto baixo separado. Agora, a gente vai fazer 2 meio pontos separados. 1 meio ponto, 2 meio pontos separados. Na próxima pontinha de base, 2 meio pontos junto. 2 meio pontos junto. Agora, a gente vai fazer essa fileira, 2 pontos altos separado e 2 pontos altos junto. A gente vai fazer na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. 7 pontos altos junto e 2 pontinhos separados. Vamos fazer até 7 vezes. Eu vou fazer a minha, depois eu volto mostrando para vocês. Fizemos, ó, nossa 7 carreira, ó. A gente começou aqui, ó, um ponto alto, um ponto baixo, não, um meio ponto e 2 meio pontos junto. Na segunda, 2 meio pontos separado e 2 meio pontos junto. Na terceira, 3 meio pontos separado e 2 pontos altos junto. Na quarta, 4 meio pontos separado e 2 meio pontos junto. Na quinta, 5 pontos altos separado e 2 pontos altos junto. Na sexta, 6 pontos altos separado e 2 pontos altos junto. Na sétima, 7 pontos meio ponto separado e 2 meio pontos junto. Ficou assim. Agora, a gente vamos fazer 3 carreiras de meio ponto em cima de meio ponto. 2 correntinhas. Agora, a gente vamos fazer em cada meio ponto
um meio ponto. 3 carreiras de meio ponto em cima de meio ponto, sem aumentar. Vamos fazer. Fizemos, ó, as nossas 3 carreirinhas de meio ponto alto. Está ficando assim, ó, a nossa galinha. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas, 2 correntinhas. 2 correntinhas valido meio ponto alto. Agora, a gente vamos fazer 7 meio ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 7 meio ponto. Agora, a gente vamos diminuir. A gente vai fazer, ó. Vamos fazer uma laçadinha na agulha. Vamos pegar meio ponto e vamos só laçar, ó. Ficou assim. A gente dá mais outra laçadinha, entra no outro ponto, meio ponto, ó, e vamos puxar tudo junto, ó. Fizemos uma diminuição. Com 2 meio ponto, a gente laça, vamos de novo, ó. Fazer mais 7 meio ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Agora, a gente vamos fazer uma laçadinha. Em um meio ponto, a gente vai fazer assim, vai ficar assim, ó, 3. A gente vai pegar de novo, ó. Vamos entrar no outro, ó, vai ficar 5. E a 5 a gente pega mais uma e puxa tudo, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer 7 meio ponto e uma diminuição, ficando com 5 e puxando tudo, pegando 2 meio ponto junto e a gente puxa tudo. Vamos fazer dessa forma por toda a nossa voltinha. Ó, meninas, a nossas galinhas tá ficando assim, ó. Vocês me perdoam se eu estiver errando no vídeo, porque tô tentando ensinar pra vocês, porque eu achei linda, quis passar pra vocês também. Então, a gente fechamos aqui, né, fizemos a diminuição, aí ficou 2 meio ponto, aí não tem problema não. Aí a gente vamos, na segunda correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente vamos fazer 2 carreirinhas, 2 correntinhas, no próximo meio ponto. Agora, a gente vamos fazer meio ponto em meio ponto por toda a voltinha, sem pular nenhum, por 2 voltas. Vamos fazer essa voltinha de meio ponto e vamos fazer outra voltinha, ficando com 2 fileirinhas de meio ponto. Vamos fazer então? Fizemos, ó, 2 voltas de ponto em cima de ponto, está ficando assim a nossa galinha. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 6 meio ponto, ó. 1, 2, 6 meio ponto, né? Fiz 2 correntinhas, agora vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A hora que chegar no 6, a gente vamos laçar a agulha. A gente vamos no próximo meio ponto, vamos fazer ficando com 3. Agora, a gente dá mais uma laçadinha, vamos no próximo ponto e vamos laçar tudo. Passa tudo, ficou assim.
Agora a gente vai fazer mais 6 meio ponto. 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6 meio ponto. Agora a gente dá uma laçadinha, vamos no próximo ponto, ó, ficamos com 3. Dá mais uma laçadinha, vamos no próximo, ficou 5. Agora a gente pega na linha e puxa tudo, ó. Ficou assim. Uma diminuição. Vamos fazer dessa forma por toda a voltinha. Fizemos o aumentinho, mais 3 pontos de meio ponto alto. E agora na segunda correntinha a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Agora não tem segredo, a gente sobe 2 correntinhas. Agora em cada meio ponto a gente vamos fazer um meio ponto. Agora a gente vai fazer mais 2 fileiras sem diminuição, 2 fileiras normal. Meio ponto em cima de meio ponto. Vamos fazer mais 2 fileiras de meio ponto. Fizemos, ó, 2 carreirinhas de meio ponto alto. Agora a gente vai fazer mais uma carreirinha com diminuição. Com 5 meio ponto agora. 2 correntinhas. 2 meio ponto. 3 meio ponto. 4 meio ponto. 5 meio ponto agora. Agora a gente vamos pegar no próximo meio ponto, fazer uma laçadinha, pega a linha no outro meio ponto, ficando com 2 meio pontos junto, a gente laça tudo. Vamos fazer mais 5 meio ponto. 1, 2, 3, 4, 5 meio ponto. Agora a gente vamos laçar a linha, o barbante na agulha, ó. Ficou 3. No próximo meio ponto, ó, ficou 5. Agora a gente puxa tudo. Agora a gente vamos fazer essa fileira 5 meio ponto e uma diminuição. Fizemos, ó, nossos 5 meio ponto e uma diminuição. Na segunda correntinha a gente faz um ponto baixíssimo. Sobe mais 2 correntinhas. Agora essa voltinha vai ser meio ponto em cada pontinho de base. A gente vai fazer mais uma voltinha de meio ponto em cada pontinho de base. Vamos fazer por toda a nossa voltinha. Fizemos, ó, meio ponto em cima de meio ponto. Agora a gente, na segunda correntinha, a gente vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora vamos subir 2 correntinhas. Agora a gente vai fazer 4 meio ponto. E agora a gente vai fazer a carreirinha de diminuir. Diminuição de novo, ó. 4 meio ponto. Agora a gente vamos laçar, ficar com 3. Agora a gente pega mais outro meio ponto, ó, 2 meio ponto junto. E a gente laça tudo. Ficando com 5 correntinhas. Agora a gente vai fazer 4 meio ponto. 4 meio ponto e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, ó. Agora a gente vamos laçar o barbante, ó, e vamos fazer 3, ó, ficou 3. Agora a gente pega mais uma voltinha, vamos ficar com 5.
A gente pega, faz uma laçadinha e puxa tudo. Ficou assim, uma diminuição. Agora a gente vai fazer essa voltinha de 4 e uma diminuição, e a próxima de 3 e uma diminuição. Vamos fazer essa com 4 e a próxima com 3. Ó, o nosso corpinho da galinha tá ficando, ó. Eu diminuí, né, na fileirinha de 4 e uma diminuição. Na de cima, 3, meio ponto e uma diminuição. Agora a gente vamos fazer 2 correntinhas e a gente vamos fazer mais uma fileira de meio ponto em cima de meio ponto. Não tem segredo agora. 2 correntinhas, meio ponto. Agora a gente vai fazer meio ponto por toda a nossa voltinha. Fizemos ponto em cima de ponto. Agora a gente vamos fazer mais uma carreira de diminuir com 2 correntinhas. Agora a gente vai ficar com 3 meio ponto. 2 meio ponto. 3 meio ponto. Agora a gente pega uma laçadinha na agulha, vamos pro próximo meio ponto, ó, ficamos com 3 laçadinhas. Agora a gente vamos laçar de novo, vamos no próximo ponto, ficamos com 5. Agora a gente puxa tudo, meio ponto. Essa aqui é a diminuição. Agora mais 3 meio ponto, 1, 2, 3. Agora a gente vamos laçar, ó, um ponto, meio ponto, mais um meio ponto, ó, e a gente puxa tudo. Vamos fazer dessa forma 3 meio ponto e uma diminuição por toda a voltinha. Fizemos 3 meio ponto, uma diminuição. Agora a gente vamos fazer 5 carreiras de meio ponto em cima de meio ponto. A gente vai fazer essa fileira, a gente vai ficar com 5 fileiras de meio ponto em cima de meio ponto. Eu vou fazer, ó, vou fazer minhas 5 fileiras de meio ponto em cima de meio ponto. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer, então, 5 fileiras de meio ponto. Ó, fizemos 5 carreirinhas de meio ponto em cima de meio ponto, ó, o pescocinho da nossa galinha tá saindo. Agora a gente vamos fazer mais uma diminuição. Fazemos 3 meio ponto, 1, 2 correntinhas, vou fazer 3 meio ponto, 2, 3 meio ponto e mais uma diminuição. Ó, ficou com 3 laçada, mais uma no próximo, ó, e puxa tudo. E mais 3 meio ponto. 1, 2, 3. Vamos colocar, dar uma laçadinha na agulha, ficou com 3. No próximo, 5, passa tudo. Ficou assim a diminuição e 3 meio ponto. Vamos fazer dessa forma.